Pessoal, bom, continuando a nossa aula então de DDL, de SQL para definição de banco de dados, né? Nós vamos fazer junto com vocês agora aqui a criação do banco de dados faculdade. Então nós temos aqui o dicionário de dados, né? Que nós criamos junto também na aula 5, né? Para o banco de dados faculdade, né? Então agora nós vamos criar no nosso MySQL esse banco de dados, então todas as tabelas, os atributos, restrições, chaves, etc. Então vocês podem iniciar o banco de dados de vocês, né, no Vertrigo, acessar, no caso do Vertrigo quem está usando Windows, né, e optou pelo Vertrigo. Acessar aqui localhost php myadmin, colocar senha, root, vertrigo para quem não alterou, né? Ok, pessoal, aqui nós estamos na tela principal do PHP myadmin. Quando você acessa aqui base de dados, ele vai listar para você todos os bancos de dados que existem aqui nesta instância, nesse servidor aqui no caso. Perfeito? Então, no meu caso, tem essas bases aqui. Bom, nós vamos usar as DDLs para poder criar as estruturas do banco de dados, né? Como eu disse, nós poderíamos utilizar aqui toda a interface do PHP myadmin para poder criar as estruturas, alterar, criar tabelas, criar colunas, mas nosso intuito é aprender a linguagem de definição de dados, então nós vamos usar os scripts SQL para poder criar, perfeito? Óbvio que no futuro vocês podem utilizar as interfaces que elas existem mesmo para facilitar o trabalho dos profissionais, né? Mas é importante conhecer todos os comandos que são executados por trás. Pessoal, então uma informação importante é que quando você está todo script SQL, você pode salvar ele como sendo um arquivo texto, né? E você pode, evidentemente, rodar esse arquivo quando você quiser, porque é na verdade um arquivo texto mesmo. Então você pode abrir o seu bloco de notas se você quiser, né? Ou você pode abrir, quem estiver utilizando o Notepad++, também pode utilizar, né? Não sei se o Ivan está utilizando algum desses editores aí com vocês, né? Na aula de programação, mas vocês podem utilizar qualquer editor. No caso aqui eu estou utilizando como se fosse o bloco de notas mesmo aqui para o Linux, né? Por quê? Vocês vão ver que você cria um arquivo, né? Então você abre o seu bloco de notas e você salva ele como sendo um SQL na minha área de trabalho aqui. Aí você salva script para criar banco de dados. Eu salvo ele na extensão SQL lá na minha área de trabalho. E sempre que eu precisar desse script, ele vai estar pronto para mim. É um arquivo texto, eu vou poder utilizar ele quando eu quiser. Para se houver algum problema, eu posso criar esse banco em outros servidores, etc. e tal, né? Então você tem aqui o seu dicionário de dados, né? Para quem não tem dicionário de dados, você pode utilizar aqui o mapeamento que você fez mesmo à mão, né, em algum rascunho, e você pode meter bronca e criar o seu banco, né? Você precisa saber quais o tipo de dados que cada coluna aqui ela vai possuir, porque no momento da criação do banco você precisa já saber qual o tipo de dados. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar o seu banco. Então, o pessoal puder acompanhar comigo aqui, né? A formatação que eu vou usar é SQL, daí fica melhor. Então no seu editor, a primeira coisa que você vai fazer é criar o seu banco de dados. Create database.
Aí você dá um nome para o seu banco de dados, né? No caso eu vou dar o nome para ele de faculdade mesmo. Você coloca qual que é a colete, UTF-8 General CI, ok? Então você pode, tá aqui, esse é o meu script para poder criar o banco. Se eu for lá no MySQL e rodar esse script, aqui, como que eu vou acessar o MySQL? Você acessou a página principal do MySQL, você vem aqui em base de dados, né? A base não vai estar aqui, você vem em SQL. Ó. O próprio editor de SQL do PHPMadmin é bacana que ele já identa, já coloca uma cor diferente aqui nas chaves, nas palavras-chave, né? E já você pode verificar se há algum erro de sintaxe ou não. E aí, colou aqui, você pode executar o comando. Quando ele fala, dá esse verde, né, esse cheque aqui, é porque o comando foi executado com sucesso. Não retornou nenhum registro, porque não é um comando de consulta, é um comando de estrutura. Então, você vem aqui no banco de dados, você vai ver que o nosso banco foi criado. Banco faculdade, qual que é a collection? UTF-8 General CI. Se você entrar aqui, você vai ver, ó, nenhuma tabela encontrada na base de dados. Nós não criamos ainda nenhuma tabela. Então ele dá a opção para você criar a tabela, mas nós vamos fazer os scripts. Então o nosso banco de dados está criado. Se você quiser comentar o seu script SQL, é traço, criando o banco, por exemplo. Agora, então aqui é um comentário, ó, criando o banco. Então você cria um arquivo de script, né? E você vai depois. Então vamos agora criar a nossa primeira tabela, que é a tabela curso. Ela tem dois atributos, sigla, nome, né? Tá aqui, curso, né? Sigla, nome, também no dicionário. Então eu vou aqui, criando a tabela curso. Então eu vou create table. Aí eu vou utilizar o nome do banco ponto curso. Você utiliza o nome do banco ponto curso, fecha, termina com um ponto e vírgula, que é um final de uma instrução, certo? Então você utiliza o nome do banco de dados, ponto, o nome da tabela que você está criando, perfeito? Agora nós vamos para os atributos. Então tem dois atributos nessa tabela, sigla e nome. Sigla é um varchar de 10, varchar de 10, vírgula, e nome, que é um varchar de 100. Ok, meus atributos já estão criados, agora eu preciso colocar as restrições de integridade. Bom, eu só tenho uma aqui, só o atributo sigla, que é a minha chave primária da minha tabela. Então eu coloco primary key, o nome do meu atributo, sigla, o atributo que é a chave primária da minha tabela. Pronto, eu não tenho mais nenhuma restrição para colocar nessa tabela. O script está pronto. Agora, se eu copiar esse script aqui e colar lá no MySQL, né, banco de dados, dentro do meu banco de dados faculdade, eu colo aqui criando a tabela curso, já identifica que é um comentário, né? Eu executo, não, ele não identificou o comentário como sendo dois traços. Ok, pessoal, no caso o comentário não é dois traços para o MySQL.
Então, não temos aqui os comentários. Deixemos sem comentários. Se nós entrarmos no nosso banco de dados, nós vamos ver que a tabela criada. Tabela curso, qual é a estrutura do meu banco, né? Então vamos refazer o caminho para ninguém se perder. Eu entro no PHP MyAdmin, base de dados, acesso ao meu banco. Aí ele já lista quais as tabelas existem no meu banco. Aqui você vem em estrutura, que você vê quais os atributos que existem no banco de dados, os índices que foram criados, o índice de chave primária para a coluna sigla, né? E ok, então tá ok. Você quiser ver a estrutura de relacionamentos, mas não existe, nesse caso não existe relacionamento, né? Senão eu teria que ele mostraria para você as chaves estrangeiras, mas no caso não tem. Pessoal, uma coisa bem legal que eu queria mostrar para vocês, eu vou apagar esse banco de dados aqui, ó. Eu seleciono ele e dou um elimina. Ó, está prestes a destruir uma base de dados completa. Você realmente deseja executar? Ok. Eu vou apagar tudo. Que quando você cria o seu script, né, através de um arquivo texto, você salva esse arquivo depois, né? Você pode executar ele quando você quiser. Então eu tenho aqui, ó, primeiro eu estou criando o banco de dados, depois eu estou criando a tabela dentro desse banco de dados. Eu apaguei o banco. E eu venho aqui, o banco não existe, eu venho em SQL, colo os comandos e executo. Ok. Eu venho aqui, o banco está criado e a tabela está criada. Então se eu tiver o comando aqui que define toda a estrutura do meu banco, né, e eu tiver aqui esse arquivo texto que define toda a estrutura do meu banco, sempre que eu precisar criar esse banco em algum outro servidor, alguma coisa, em um copiar, colar e executar, você cria o seu banco. Perfeito? Então vamos para a próxima tabela. A próxima tabela é a tabela aluno. Já é uma tabela que tem chave estrangeira para curso sigla. Para curso, né? Então vamos lá. Create table faculdade ponto aluno, abre fecha, ponto e vírgula. Eu começo com os meus atributos. Matrícula é do tipo inteira. Matrícula, o nome do atributo, que é do tipo int. E eu vou falar que esse atributo ele se incrementa automaticamente. Então eu coloco auto-incremente. Com o auto-incremente, toda vez que eu for adicionar uma informação nessa tabela, eu não preciso colocar o número de matrícula, porque ele vai ser incrementado automaticamente de acordo com a última que existia, entendeu? Um facilitador. Próximo é o atributo nome do aluno. O nome é do tipo varchar de 100. Eu tenho curso sigla, que é um varchar de 10. Curso sigla, varchar de 10. E eu tenho data e ingresso, que é um date, do tipo date. Qual que é a chave primária da minha tabela? É matrícula, né? CP matrícula. Primary key matrícula. Nessa tabela eu tenho uma chave estrangeira para faculdade curso. Então eu vou foreign, que é a tradução para chave estrangeira, né? Foreign key. Qual o atributo que é foreign key? Curso sigla. Ele referencia quem? Referências faculdade ponto curso. Referencia o atributo sigla
da tabela faculdade curso. Então essa é a chave estrangeira. Pessoal, eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas é bom falar novamente que todo atributo de chave estrangeira, no caso aqui, ó, curso sigla, ele tem que ser do mesmo tipo aqui, ó, varchar de 10 do que o atributo lá na tabela origem. Tabela original, faculdade curso sigla, ó. Sigla é varchar de 10 também. Se eu colocar aqui, por exemplo, curso sigla inteiro e eu tentar criar essa restrição de integridade aqui, o próprio banco não vai deixar criar restrição porque os atributos não são compatíveis. Você está querendo criar uma chave estrangeira de um atributo int para um atributo de varchar de 10. Então o próprio banco não vai deixar. Vocês podem simular se vocês quiserem varchar de 10. Se eu executar isso aqui lá no meu banco, eu vou ter uma nova tabela criada. SQL, colei, executar. Show de bola. Aqui, minha tabela aluno criada, estrutura, matrícula é chave, o nome, curso sigla é uma chave estrangeira, data ingresso que é do tipo date. Então tem dois índices, que é a matrícula e curso sigla, toda chave estrangeira também se torna um índice. E aqui, pessoal, ó, em Relation View é onde você vai ver as definições de chave estrangeira que ele criou para você. Então aqui, ó, existe o nome da chave, ele criou automaticamente. Então é uma chave estrangeira da coluna curso sigla, né, para tabela curso atributo sigla. Então, ou seja, eu sempre vou adicionar um registro em curso sigla sendo um registro que já exista na tabela curso. Perfeito? Então vamos continuar criando nosso banco de dados, tá? Divertido. Criando duas tabelas, vamos para a terceira tabela. Terceira tabela, tabela disciplina, só tem dois atributos, sigla e nome. Então vamos criar aqui create table faculdade ponto disciplina eu tenho disciplina, sigla e nome. Então sigla, eu também vou dizer que essa sigla é um varchar de tamanho 10 e o nome eu vou dizer que é um varchar de tamanho 100 e a minha chave primária é sigla. Pronto, tabela criada. Dois atributos e a chave primária. Se eu vim aqui no dicionário de dados, dois atributos, chave primária e sigla. Então, ok. Pego aqui, salvo o meu script, né? Meu script aqui já está com 3 tabelas. Executo o meu script aqui, SQL. Ok. Tabela disciplina criada, estrutura, os meus dois atributos. Show de bola. Perfeito. Ok, pessoal. Vamos para a próxima tabela. É a tabela ementa, que tem aqui uma chave estrangeira para a disciplina, né? Ementa de qual disciplina? Então vamos criar. Create a table ementa eu tenho código da ementa, código é do tipo int. Eu também vou falar que esse código é um auto-increment, certo? Eu tenho a descrição. Descrição, se não me engano, eu coloquei como sendo text. Descrição do tipo texto. Text é um varchar que suporta uma grande quantidade, né, de caracteres. Você não precisa colocar o limite.
E eu tenho aqui uma chave estrangeira, que é disciplina sigla, né? Então ela tem que ser do mesmo tipo da sigla de disciplina que a gente definiu lá, que é um varchar de 10. E eu tenho a data aprovada, que é do tipo date. Data aprovada, que é do tipo date. Qual a chave primária dessa tabela? É o código. Então, primary key, código. Só que eu tenho uma chave estrangeira nessa tabela, que é a disciplina sigla. Então eu tenho que referenciar foreign key. Foreign key qual atributo? Disciplina sigla. Referencia quem? References. Faculdade. Disciplina. Referencia o atributo sigla. É importante, né, pessoal? O banco de dados deixa você criar os atributos com qualquer nomenclatura, né? Mas sempre que, por boas práticas, você criar uma chave estrangeira, você criar dessa forma, né? Porque você sabe exatamente que é o atributo sigla que referencia a tabela disciplina. Então, uma boa prática é você fazer dessa forma. Então, eu vou criar lá a tabela ementa. Então, se eu rodo aqui, opa, tabela criada. Então, se eu entro aqui no meu banco de dados, ó, tabela ementa criada, estrutura dela, tem aqui código, que é a chave primária do tipo int, tem um autoincremento, né? Descrição do tipo texto, a disciplina sigla, ó, tá vendo? Tem uma chavinha, então ele já fala para você que é um índice, né? Tem uma chave aqui. E a data aprovada, que é do tipo date. Se você entrar em relation view, você vê a chave estrangeira aqui. A disciplina sigla é uma referência para a tabela disciplina ou atributo sigla, que é a chave primária de disciplina, né? Ele só lista para você os atributos que são chave na disciplina, na tabela referenciada. Beleza, pessoal. Então, nós estamos indo bem. Vamos para essa outra tabela, que é a tabela professor. Perfeito. Uma tabela simples também. Continuamos a estender o nosso arquivo texto. Então, create table professor. Eu tenho aqui matrícula, que é do tipo int, e eu tenho o nome, que é do tipo varchar de 100. Os atributos int, que coloco um autoincremento que ele cria automaticamente. E aqui eu vou ter só a chave primária, né? Eu não tenho chave estrangeira aqui nessa tabela, que é matrícula. Tabela professor vai estar criada. Colo aqui. Ok. Tabela professor criada, chave, tudo certo. Próxima tabela que nós vamos criar, a tabela turma. Já tem mais atributos, tem duas chaves estrangeiras, disciplina sigla, professor matrícula. Uma tabela, agora um trabalhinho para criar. Então vem aqui, create table, turma. Turma, eu tenho código, semestre e ano. Código da turma é um int. E eu vou falar que é autoincremento também, para incrementar automaticamente. Eu tenho semestre, que também é um inteiro, primeiro, segundo. Eu tenho ano, que também é um número inteiro. Aqui eu já tenho as chaves estrangeiras, disciplina, sigla.
disciplina sigla, que tem que ser do mesmo tipo da chave de disciplina. E eu tenho aqui professor matrícula também, que é a chave também para professor. Professor matrícula é do tipo inteiro, né? Então fica fácil. E eu tenho outro atributo que é o horário. O horário eu posso colocar que é do tipo time, que representa horas do dia, um tipo específico. Chave primária dessa minha tabela, da tabela turma, é código. Perfeito. Se nós olharmos aqui no dicionário de dados, tabela turma, né? Tem bastante relacionamento. Aqui, chave primária, código, e eu tenho disciplina sigla, professor matrícula, que são chaves estrangeiras. Então, eu vou criar uma foreign key em disciplina sigla, referências, faculdade, pronto, disciplina, referencia a coluna sigla. Eu vou criar uma outra chave, que é professor matrícula, na coluna professor matrícula, né? Que referencia faculdade, ponto, professor, referencia o atributo matrícula. Está criada. Então eu tenho aqui toda a definição da chave primária, as duas chaves estrangeiras, quem elas referenciam. Então eu posso executar no create table. Colo aqui. Você vê que ele já está todo, as palavras reservadas, elas já aparecem com uma coloração diferente. E eu executo. Ok. Aqui, tabela turma, estrutura, todos os meus atributos, código, uma chave, disciplina, sigla, chave estrangeira, professor, matrícula, chave estrangeira, né? Aqui em Relation View eu vejo as chaves estrangeiras. Aqui tem duas chaves estrangeiras para disciplina e para professor. Minha tabela foi criada corretamente. Agora, no nosso modelo, faltam apenas duas tabelas que são tabelas de relacionamento, né? É bacana que as chaves primárias são compostas, né, nas tabelas de relacionamento. A gente vai ver como criar então. Não tem segredo, bem simples. Então eu vou criar agora curso disciplina, que é uma tabela de relacionamento. Create table curso underline disciplina. Então eu tenho curso sigla, disciplina sigla. Curso sigla, que é tem que ser um varchar de 10. Disciplina sigla tem que ser um varchar de 10 também. E eu tenho o atributo período ofertado, que é um atributo inteiro, né? Que representa o período que essa disciplina é ofertada. E agora aqui na definição da chave primária da tabela, é muito simples. Eu tenho uma chave primária composta, que é composta de curso sigla e disciplina sigla. Então você coloca dessa forma, você coloca o nome do primeiro atributo, que faz parte da composição, e do segundo atributo, e ok, só isso. Para facilitar aqui, eu vou copiar e colar aqui. Você tem que fazer também a definição da chave estrangeira, né? Eu vou copiar aqui para não ficar muito extenso o vídeo.
Então eu tenho a chave estrangeira para curso sigla, e eu tenho a chave estrangeira para disciplinas sigla. Tenho aqui nessa tabela várias restrições de integridade para garantir a integridade do meu banco. Uma chave primária composta e as chaves estrangeiras também, que são as duas chaves estrangeiras. Então, eu copio aqui e vou executar lá no banco. Tem um erro aqui, pessoal. Aqui tem uma vírgula, aqui a última instrução não tem vírgula. Copio e colo novamente. Agora não deu. O editor está bem inteligente. Ok. A tabela de relacionamento foi criada. Aqui, ó, curso e disciplina, tabela de relacionamento. Eu tenho duas chaves primárias, né? Que são a chave primária composta. E eu tenho aqui em Relation View as minhas duas chaves estrangeiras. Perfeito. Agora nós vamos criar a nossa última tabela. Nós já temos aqui 7 tabelas. Falta a última, que é aluno turma, que é a tabela que vai armazenar as turmas que o aluno se matriculou. Create table, aluno turma, quais os atributos que eu tenho nessa tabela? Tem aluno matrícula. Matrícula do aluno é o inteiro, né? Eu tenho turma código, também é inteiro. Eu tenho nota e frequência. Vamos ver lá no dicionário de dados qual foi nota e frequência. Eu coloquei double. Nota é do tipo double, que é um tipo onde aceita casas decimais, né? Frequência também aceita casas decimais, então tem que ser do tipo double. A chave primária é composta, que é uma tabela de relacionamento. Primary key, aluno, matrícula e turma, código. E aqui eu tenho as foreign key que eu tenho que atribuir também. Aluno matrícula é uma chave estrangeira para aluno, para que todos os alunos que sejam colocados nessa tabela sejam alunos que realmente existam, né? Então, por isso eu tenho que colocar a restrição de chave estrangeira para garantir a integridade do meu banco. E as turmas também tem que ser turmas que existam também no meu banco de dados. Não pode ser uma turma que não existe, não vou quebrar a referência do banco, vai ser uma informação perdida. Referencia a tabela turma ou atributo código. Tá pronto. Se eu vier aqui em SQL, colar meu script sem nenhum erro, aluno turma, as chaves do tipo double, os dados. Aqui em Relation View eu consigo ver as chaves estrangeiras também corretas. Okay. Agora, pessoal, vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, né? Nós criamos aqui um arquivo de script, que é um arquivo de script DDL, né? Que vem criando a base de dados, criando as tabelas, e eu salvei isso aqui, um arquivo de script, né? Um arquivo texto, perfeito? Se eu vier aqui e apagar o meu banco de dados, né? Usando a interface aqui, eliminar.
drop database. Meu banco de dados foi apagado. Se eu vim aqui em SQL e copiar todo o meu script aqui, ó, Ctrl A, copiar tudo e colocar aqui, tô vendo que o script foi todo colado aqui. E executar, ele vai criar todas as estruturas para mim novamente. Opa! Deu um erro. Tabela emenda. Ah, pessoal, precisava falar para vocês também. Quando eu for criar dessa forma, eu preciso, em todas as criações de tabela, eu preciso referenciar o nome do banco. Então, o nome do banco, ponto, o nome da tabela. Acabei me esquecendo desse pequeno detalhe. Então, apago novamente aqui. Se eu rodar todo o meu script, vamos ver se agora não vai dar erro. Vocês podem ver aqui. Colei todo o script. Executando. Ok. Retornou. Meu banco de dados faculdade. E todas as minhas tabelas com seus atributos, as chaves e tudo mais. Então, ou seja, é importante você criar um arquivo de script que quando você precisar, porventura precisar criar esse banco de dados, o seu script está pronto, você consegue criar ele em alguns segundos. Agora, pessoal, a tarefa dessa semana vai ser vocês criarem um banco de dados. E para vocês entregarem, vocês vão entregar um arquivo como esse aqui, texto, onde vocês vão criar todas as tabelas do banco e as definições, né? Vai ser uma vez que você criou o seu banco de dados, todo SGB dele fornece uma forma de você exportar a estrutura do seu banco. Então eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida. Aqui, vocês vêm em banco de dados, vocês vão no banco de dados que vocês criaram, faculdade, certo? Aí tem aqui exportar. Aqui vocês podem ver que tem um método de exportação personalizado, porque daí então aqui, ó, exportação. Eu vou exportar no formato SQL, certo? E aqui eu desabilito dados. Por quê? Se eu deixo dados habilitado, ele vai exportar tanto as estruturas das tabelas quanto todos os dados que porventura estiverem armazenados. Mas eu não quero, então eu desabilito aqui dados. E aqui eu posso também pedir para ele colocar o create database, porque ele não coloca o create database. Você já tem que criar o banco para depois você importar o script das tabelas. É só aí essa opção. Você vem aqui em executar. Ele vai gerar um script para você, .sql. Eu vou abrir aqui. Ó, o próprio programa gerou um script para mim de criação do banco. Ó, create database, faculdade, default character collate, etc. Ó. Aí ele coloca estrutura da tabela aluno. Engraçado, aqui tá ele não aceitou aquela hora, acho que era por causa do espaço. Aqui, tabela aluno, matrícula, int, default null, assim, ele tá mais completo o script, né, que ele criou. E aqui ele criou as restrições de integridade, ele deixou para criar no final como alter table. Você pode verificar aqui, ó,
ele adicionou a chave primária de aluno como sendo um alter table add primary key, porque a tabela já estava criada, então no final ele vai fazendo as modificações de chave. Mesma coisa, add primary key, né? São as instruções do alter table. Vamos pegar aqui uma chave estrangeira para nós. Aqui as chaves estrangeiras, ó. Alter table aluno turma. Alter table adicionar restrição aluno turma tal como chave estrangeira, referenciando a coluna, referenciando a tabela e a coluna, né? Então ele adicionou. Pessoal, no exercício, então eu só queria deixar claro isso para vocês, né? No exercício que vocês forem entregar, vocês vão ter que entregar um script assim. Quem porventura entregar um script que o PHPMyAdmin criou automaticamente, não tem problema. Não há problema. Se vocês utilizaram a interface gráfica do sistema para criar um banco, né? E foram criando aqui pela interface gráfica e depois veio no exportar e gerou o arquivo SQL, não vou cobrar isso não, porque o importante é que vocês conheçam essa estrutura aqui que o sistema gerou automaticamente, né? Porventura precisarem, é importante, muito importante saber disso, entendeu? Então isso que é o mais importante. Agora eu queria mostrar para vocês aqui alguns alter tables também. Então eu estou no meu banco de dados aqui. Então eu já mostrei para vocês o exportar, agora vamos mostrar um pouco de alter table, né? Eu tenho um alter table aqui pronto já. Então, por exemplo, se na minha tabela professor eu quiser adicionar uma coluna endereço, né? Então eu vejo aqui que na tabela professor não tem a coluna endereço, então eu tenho um alter table aqui, alter table professor add column endereço um varchar de sempre. Se eu executar, ele vai criar para mim o atributo endereço aqui, varchar de 100 também, perfeito. Bom, se eu quiser modificar o atributo nome para um varchar de 500, porque o nome de 100 não está dando, então eu posso colocar um modify. Eu altero a tabela faculdade professor e modifico a coluna nome para ser um varchar de 500. Executo. Nome, varchar de 500. Perfeito. Agora eu tenho outro. Ah, tá. Agora eu estou usando o drop aqui, nesse exemplo também. Aqui em professor, né? Eu criei a coluna endereço, mas foi criada erroneamente e eu preciso deletar essa coluna. Que é lá. Alter table faculdade professor, drop column endereço. Então eu consigo deletar essa coluna. Ok. Um outro função do alter table é para alterar restrições, né? Chave estrangeira ou chave primária. Então eu vou aqui na tabela aluno, eu vou deletar a chave estrangeira aluno IBFK1. Ah, tá. Eu não sei o nome que ele criou para a chave estrangeira, porque ele criou automaticamente. Como que você fica sabendo? Você vai lá na tabela aluno, vai em estrutura, você vê que curso sigla é uma chave estrangeira, mas você tem que vir aqui em Relation View e aqui está o nome da chave estrangeira. Se você precisar deletá-la, né? Então eu vou deletar a chave estrangeira porque foi criada de forma errada. Então drop foreign key, executo. Pronto, a minha tabela não tem mais chave estrangeira. Se eu vir em Relation View,
não tem a chave estrangeira, a tabela está desprotegida completamente. Então eu adiciono a chave estrangeira novamente na minha tabela aluno, porque sem chave eu não posso ficar, não vou ter problemas de integridade. Então, alter table, faculdade aluno, eu adiciono uma chave estrangeira, eu coloco o nome, esse nome aqui pode ser qualquer nome, pessoal, tá? Essa chave estrangeira vai ser sobre o atributo curso sigla, referenciando a tabela curso, o atributo sigla, para garantir que todo aluno esteja vinculado a um curso que exista na faculdade. Eu executo. Ok. Agora a minha tabela aluno está protegida novamente, sem problemas de integridade. Aqui a chave foi criada. Perfeito. O último comando que eu queria mostrar para vocês é o drop. Por exemplo, drop table, vou deletar a tabela aluno turma. Uma tabela que foi criada de forma errada. Drop table faculdade aluno turma. Ele vai deletar a tabela completa, inclusive os dados e tudo. Ok, vocês podem ver que a tabela foi deletada. Aluno turma não existe mais. E por final, eu vou deletar o banco de dados, que ele foi criado de forma errada também. Aqui eu deleto meu banco de dados, ó, drop database faculdade, um comando sem piedade. Não pergunta nem se deve executar ou não. Pronto, acabou o banco de dados. Não existe mais meu banco de dados faculdade. Mas aí eu venho e eu tenho o script salvador da pátria aqui, e ele vai criar todo o meu banco novamente. Por isso que o backup da estrutura é muito importante, pessoal. Aqui eu vou criar toda a estrutura do meu banco. Ok. Banco faculdade. Todas as tabelas aqui, sem nenhum problema. As chaves, a estrutura.